Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Hoje estaremos com o estudo do capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Essa carta que é extremamente pessoal, Paulo ali coloca, além do seu coração, que ele já costuma colocar em todos os seus escritos, ele vem colocar as suas experiências naquele momento. Ele vem, mais do que em qualquer outra carta, colocar em mais versículos, mais informações sobre os seus planos, sobre o que ele está passando, sobre o que ele passou. Aqui, nesse segundo capítulo, é um capítulo curto, só tem uma mensagem do Emmanuel sobre ele, e também são poucos versículos. Paulo ele vai falar sobre a mudança, vai continuar falando, né? Sobre a mudança nos planos de viagem, que ele já vinha falando lá no primeiro capítulo, porque a intenção de Paulo era seguir para Corinto, mas a providência divina achou por bem modificar este plano. E vai falar da viagem de Troade até a Macedônia, que era de onde Paulo estava escrevendo esta carta. Tá bom? Esta segunda carta, que como a gente já mencionou no episódio passado, alguns estudiosos dizem que na verdade é a quarta carta, né? Outras duas se perderam. Temos a primeira, né? Esta é a segunda, mas os estudiosos falam que entre a primeira e essa segunda, na verdade existiam mais duas que foram perdidas aí ao longo da história. Mas vamos em frente com o que a gente tem. Tá? Temos alguns direcionamentos de Paulo. Ele continua falando da mudança nos planos da viagem. Você lembra que a gente estudou na semana passada? Ele falando, olha, lembra das palavras do Cristo? Seja o seu dizer sim, sim e não, não. Eu disse que eu ia. Era um sim. Porém, a providência divina achou por bem modificar os planos. Então isso está acima da minha capacidade. Apesar de eu ter dito que iria, houve uma mudança maior, que não dependeu de mim. Então eu não pude ir. Então Paulo vai continuar falando sobre isso, tá? Ele vai dizer, mas deliberei comigo mesmo, não ir mais ter convosco com tristeza. Esse versículo está sublinhado porque a mensagem do Emmanuel nesse capítulo é justamente sobre este primeiro versículo aí. Tá? Então, olha a importância, né, que Paulo notou ali de não ser mensageiro de tristeza, apesar de todas as dores que passava, de todos os desafios, as dificuldades, demonstrar alegria para os irmãos, né? Ter aquela alegria íntima, apesar das circunstâncias externas. Tá? Vamos comentar mais sobre isso mais à frente. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o que por mim foi contristado? E isto mesmo vos escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza sobre tristeza dos que me dever alegrar, confiando em todos vós que a minha alegria é a de todos vós. Então a responsabilidade que o apóstolo do Evangelho tem perante a sociedade, perante as pessoas, porque ele é o exemplo do Evangelho. Ele deve ser o exemplo do Evangelho. Claro que o apóstolo ele não vai ser o exemplo em sua mais profunda pureza, porque aí só Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele é o emissário de Jesus na terra, um dos, né? Que deve, na medida do possível, demonstrar o Evangelho na pureza que ele conseguir demonstrar. Então, ele aí tem a consciência de que não deve ser emissário de tristeza, apesar das circunstâncias externas. Ao contrário, deve ser emissário de alegria, apesar das traições, dos melindres, porque ele vai falar mais na frente que alguém fez alguma bobagem com ele, alguém lá de Corinto. E aí, qual que é a atitude dele? Qual que vai ser a atitude de Paulo perante um equívoco de um irmão para com ele mesmo, para com Paulo?
Qual que seria a atitude? De tristeza, em primeiro momento, o coração de Paulo estava triste. Porém, ele refletiu e deliberou que não era para isso. Não cabia essa tristeza. Tá? Vamos lá. Mensagem lá sobre o primeiro versículo. Segundo agimos, palavras de vida eterna. Aqui, ó. Palavras de vida eterna. Capítulo 156. O Emmanuel vai nos dizer: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Nós temos, Paulo já falou sobre isso, inclusive, tem a tristeza humana e a tristeza divina, né? E aí o Emmanuel também vai comentar sobre isso. Olha, a tristeza humana, ela não ajuda. Cautela com ela. Ela pode converter o coração em fel ou em labareda de angústia. O que seria, Gonçalo, a tristeza humana? Tristeza humana é a tristeza por coisas da terra. A tristeza por coisas passageiras. A tristeza divina, ao contrário, essa edifica. Tristeza divina é o seguinte: você, por exemplo, sentir uma saudade de casa, no plano espiritual, dos seres que você ama. Talvez uma tristeza pela situação do mundo atualmente. Não um desespero, mas uma certa tristeza. Com o sofrimento de quem a gente ama. Essa tristeza, segundo Paulo e segundo Emmanuel, edifica. Essa é válida. A tristeza humana não. Tristeza humana. Oi? Obra Coragem. Obra Coragem. Quem puder, leia. Qual capítulo, Eduardo? O Eduardo vai pegar aí pra gente, mas o Emmanuel comenta sobre isso. Temos que ter cuidado. As duas tristezas, na obra Coragem. O nome do texto, as duas tristezas. O Emmanuel vai separar muito bem a tristeza humana, que é essa que ele está falando aqui, que a gente tem que ter cuidado, e a tristeza divina, que edifica, tá bom? Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Às vezes a gente se queixa muito. Se queixa disso, daquilo outro, do parente, do amigo, do trabalho. Ora, temos que ter cuidado com essa queixa que se torna inútil, porque primeiro ela gera desconfiança, né? Melindre. Isso na casa espírita, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado. Um se queixando do outro, um trabalhador se queixando do outro, olvidando o trabalho que lhe compete. Então gera desconfiança e perturbação. Perturba a ordem do trabalho, perturba a vibração, a unidade. Então a gente tem que aprender a, primeiro, saber qual que é a tristeza que a gente está alimentando, e segundo, a queixa, né? Aquela queixa constante, inútil, nunca está bom. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Será que eu estou sendo azedo dentro de casa, no trabalho, na casa espírita? Isso corta os melhores impulsos, tá? As melhores intenções. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Ora, a mágoa cultivada durante anos, ela gera doenças. Quantos cânceres, né, devido à mágoa carregada durante anos e anos? Quantas esperanças desfeitas? Quantas possibilidades de trabalho desfeitas? Unicamente porque a gente carrega mágoa no nosso coração. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Plantar em si mesmo, gente. Não é plantar por demonstrações exteriores, não. É plantar no coração.
serenidade perante os percalços, perante os altos e baixos da vida, do trabalho, da evolução, serenidade, entendimento. Saber que hoje está assim, amanhã vai ser melhor. Calma. Abnegação, né? Às vezes a gente precisa calar, baixar a cabecinha e seguir. Isso é abnegação. Seguir trabalhando da maneira que a gente puder. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. Então, ora, ninguém trabalha só. A primeira lei assim do cristianismo, o primeiro ensinamento do cristianismo foi cooperação. Jesus chamou 12. Depois Paulo, 13. E depois outros tantos. Cá estamos. Né? Paulo de Tarso, quando ficou cego, Jesus falou, olha, entra na cidade. Depois Jesus chamou Ananias para curar a cegueira de Paulo. Foi o primeiro cooperador do apostolado de Paulo. E depois vieram outros tantos. Sem eles, Paulo não realizaria a obra que realizou. Então, cooperação é fundamental. Só que, e aí no próximo slide, a vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. O que ele está dizendo aqui? Está falando, olha, nós todos precisamos de colaboradores, tá? Só que o nome já diz, colabor, tá? Então, os outros vão nos ajudar a realizar o nosso trabalho, mas o trabalho é nosso. Cada um tem o seu. Eu não posso, por exemplo, responsabilizar um irmão por uma falha do meu trabalho. Porque nós já temos aí diversos ensinamentos do Emmanuel mesmo, que se um amigo, se um irmão, se um colaborador se afasta, se desiste, a providência divina, ela vai direcionar outros corações. Isso aconteceu com o Chico, por exemplo. Chico Xavier, ele e Valdo Vieira. O Valdo seguiu outros caminhos. Mas Chico não por isso parou. Continuou muito bem o seu trabalho. Então, claro, nós precisamos de colaboradores. Porém, temos que ter a consciência de que o trabalho, cada um tem o seu, é nosso. E as outras pessoas vão nos ajudar. Se um não ajuda, vem outro e ajuda. Tá? E outro ponto importante que o Emmanuel colocou. A nossa responsabilidade perante as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudando. Porque ele está dizendo, olha, a vida reage sobre nós segundo agimos. Então, se eu sou uma pessoa melindrosa no trabalho, se eu sou uma pessoa que não estou entregando o melhor, o que eu vou esperar de retorno? O que eu devo esperar de retorno? Ao melhor da vida das pessoas? Não, isso é lei de causa e efeito. A vida vai reagir sobre mim da maneira que eu reagi sobre ela. Se eu só faço mal, eu vou esperar o bem? Não tem como. Tá bom? Então,
que a gente possa se atentar a isso. Se a gente quer esperar o melhor dos nossos irmãos, a gente tem que entregar o nosso melhor. Porém, mesmo a gente entregando o nosso melhor, o melhor não vier dos colaboradores, fica tranquilo que Deus providencia outros caminhos, mas você vai ter sempre o melhor para você, para aquele momento. Às vezes não como a gente espera que seja, mas é sempre o melhor, se eu entrego o meu melhor. Então, dando sequência, Paulo vai continuar dizendo: porque pela muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas vos escrevi. Ele está fazendo referência à carta das lágrimas, que foi perdida, que seria a segunda. Não para vos contristardes, mas para que soubesseis quão abundante amor tenho para convosco. Então, ele escreveu na carta das lágrimas coisas ali que, assim, deixavam o seu coração muito entristecido. Aconteceu alguma coisa que ele balançou. Alguma coisa lá em Corinto, que Paulo balançou, que Paulo sentiu, estava chorando. Era a carta das lágrimas. É a ela que ele está se referindo aí. Mas, se alguém tem causado tristeza não a mim, porém em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Alguém fez alguma coisa com Paulo, lá em Corinto. Paulo balançou. É suficiente para o tal, a repreensão que foi dada por muitos. Você está falando, olha, a pessoa que fez isso já foi repreendida por muitas pessoas. Isso basta. Não precisa fazer mais nada. A pessoa já foi repreendida. É o suficiente. Assim que deveis agora, ao contrário, usar com ele de indulgência e consolá-lo, para que não aconteça que o tal seja consumido de excessiva tristeza. Aí ele está falando, olha, a tristeza é natural para ele que errou, mas também não pode ser demais, aí já entra na tristeza humana. Então, olha, já foi repreendido, já, pronto, tá bom, agora deve ser consolado, vida que segue. Errou, erro faz parte. Foi reorientado, agora é vida que segue. Tá? Por isso vos rogo, para que confirmeis nele vossa caridade. Às vezes a gente erra, um irmão erra, a gente quer repreender, tá, tudo bem, redirecionar, mas a gente quer passar a vida toda lembrando do erro. Ora, eu não sou cristão. Cadê minha caridade? Redireciona o irmão e segue com ele. Vai expulsar da comunidade? Vai excomungar? Aqui você não tem lugar porque você errou? Ora, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Redireciona e segue com ele. Como Jesus faz conosco até hoje. E por isso também vos escrevi, para pôr-vos à prova e saber se em tudo sois obedientes. Vocês estão obedecendo o que eu estou dizendo? Paulo tem autoridade para falar isso. Apóstolo. Então, vocês têm obediência? Estou falando para vocês terem caridade com ele. A quem algo perdoastes, e eu, pois eu também perdoei. E se com efeito tenho perdoado, foi por amor a vós na pessoa do Cristo, para não sermos surpreendidos por Satanás, porque não ignoramos suas maquinações. Então são as influências externas, as maquinações do Satanás, que a doutrina espírita vem nos esclarecer que não é uma pessoa específica, o diabo, o Satanás, não. São os espíritos que querem atrapalhar a obra, o trabalho, a evolução de todos nós. São os espíritos ainda voltados para o mal. Os nossos irmãos, obsessores, numa linguagem espírita, né? A gente usa muito esse termo. Mas são nossos irmãos.
Então eles maquinam o mal. Eles travam lutas, batalhas contra o bem. Eles influenciam os trabalhadores. Eles chegam nos pontos fracos dos trabalhadores. Eles estimulam o melindre entre os trabalhadores, a maledicência entre os trabalhadores, a falta de coragem, a falta de vontade. Eles fazem isso. Os inimigos do bem, por enquanto. Então Paulo está dizendo, se eu não perdoo o irmão, eu estou sendo surpreendido por Satanás. Eu estou caindo nas suas maquinações. Então, o irmão menos vigilante se torna instrumento do mal. Ele não é o mal em si. Ele está sendo um instrumento. Aí eu, que também não estou essas maravilhas aí de vigilância, vejo que o irmão está errando, vejo que o irmão está sendo um elemento de discórdia e jogo mais lenha na fogueira. Aí eu estou caindo também nas maquinações do mal. Então, vigilância e oração. Vigilância e oração. E não nos deixeis cair em tentação. Já nos ensinou Jesus. O mal, ele vai sempre tentar arrumar um jeito de entrar, né? Nos nossos trabalhos, no nosso lar. Qual é o meu papel como defensor do bem? Como aprendiz do Evangelho? Como discípulo? Qual é o meu papel? Eu vou cair nas maquinações do mal? Fica a reflexão. Agora ele vai falar um pouco da sua viagem de Troade para a Macedônia, como que foi, né? Ele já falou bastante das mudanças de plano na viagem, queria ir para Corinto naquele momento, mas não deu. Agora ele vai falar um pouco da viagem que fez até a Macedônia. Mas quando pelo Evangelho do Cristo cheguei a Troade e abriu-se-me uma porta no Senhor, não tive repouso no meu espírito, porque não achei a meu irmão Tito, mas despedido-me deles, parti para a Macedônia. Então ele foi a Troade ansioso para ver Tito, né, que ele tanto amava. Chegou lá e não encontrou Tito. Imagina, né, você está passando uma viagem toda, principalmente naquela época, ansioso para reencontrar um coração querido, chega lá o coração não está, né? Então, ele está dizendo aí, olha, eu não tive repouso no meu espírito, eu fiquei ansioso. Não encontrei quem eu queria encontrar. Então eu parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por nosso meio faz sentir o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Então ele está dizendo, olha, eu queria ir, olha só, eu queria ir para Corinto, não deu. Tudo bem, não deu, fui para Troade. Cheguei lá para encontrar Tito, não encontrei, mas rapaz, também não deu. Mas Deus me conduziu para a Macedônia, porque eu tinha um propósito na Macedônia. Está dizendo, em todo lugar que Deus conduz, tem um propósito. Tem uma frase que eu acho linda que diz assim, a graça de Deus nunca vai te conduzir a um lugar em que Ele não te proteja, em que Ele não esteja lá. Então, se Deus está te conduzindo para algum lugar, fica tranquilo, fica sossegado, que Ele vai estar lá contigo. Ah, mas eu queria ir para tal lugar, não está dando, as portas estão se fechando. Deus está me conduzindo para outro canto. Fica tranquilo, vai em paz. Porque a graça dele vai estar lá contigo. Porquanto somos o bom aroma do Cristo de Deus nos que se salvam
e nos que perecem. Olha só isso, né? Ele, como apóstolo, como enviado de Jesus, o Cristo de Deus, é o próprio bom aroma das pessoas, dos que se salvam e dos que perecem, de todos, não só dos que se salvam. Porque os que perecem hoje serão salvos de amanhã. Para que a gente deixe isso claro. Então a semente que foi plantada hoje, por mais que ela não germine hoje, amanhã ela germinará. Em outra reencarnação, em outro orbe, onde for. A semente foi plantada. Tá? Essa é a visão do espírito imortal. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E nisto, quem é tão idôneo? Ele diz, olha, um cheiro de vida para a vida, seguem o Evangelho, mas até esses que seguem o Evangelho não são completamente idôneos. Só Jesus foi completamente idôneo. Foi completamente correto, sem mácula. Tirando Jesus, todos nós aqui na Terra, por mais que a gente decida seguir o Evangelho, nós vamos ter nossas máculas ainda. Então ninguém vai ser completamente idôneo aqui na Terra. Porque não somos, como muitos, atenção a isso, adulterantes da palavra de Deus, mas com sinceridade, assim como por Deus e na presença de Deus, falamos em Cristo. Que coisa linda. Tem um mandamento que diz assim, não adulterarás, né? E nós temos uma amiga aqui na casa, na Associação Espírita Allan Kardec, aqui do Crato, Ceará, que ela disse assim, ela fez uma observação, a Fran, ela disse, olha, a gente deve prestar atenção no mandamento, não adulterarás, né? Que a gente sempre pensa em casamento, né, e tal. É também isso, mas também com relação à própria palavra de Deus. Para a gente não falsear os verdadeiros ensinamentos. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ensina, para a gente não se tornar um falso profeta. Tem que pregar o Evangelho como ele é, da forma correta. Foi isso que a Fran falou para a gente, é isso que Paulo está dizendo aqui também. Que inclusive é a frase que encerra o nosso estudo de hoje. Não somos como muitos, e ainda hoje, no século XXI, hoje principalmente, né? No século XXI, muitos adulteram a palavra do Cristo de Deus, muitos adulteram o Evangelho, muitos buscam outras significações, se perdem em devaneios, se perdem em interpretações equivocadas, ao invés de espalhar amor, espalham dor, julgamento, uma justiça sem equidade, que pregam o inferno eterno, que dizem que Deus elege uns para um céu, outros para o inferno. São os falsos profetas. Cuidado para a gente não se tornar um que prega um evangelho sem amor, só com justiça. Cuidado para a gente não adulterar a palavra de Deus, porque com sinceridade somos por Deus e na presença de Deus, falando em Cristo Jesus, com amor, com sinceridade, com justiça também, mas a justiça com equidade, porque justiça sem amor não é justiça divina. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, uma excelente semana. A gente se vê no próximo episódio, lá no capítulo 3 dessa segunda carta aos Coríntios. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e que Deus seja louvado. Tchau!